Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus esteja convosco. Vamos falar um pouquinho da nossa revista da Escola Dominical, segundo trimestre, e o Verbo se fez carne. E a nossa aula número 4, Jesus, o pão da vida. E hoje é terça-feira. Terça-feira, então, nós vamos falar da nossa leitura diária. Leitura diária, terça-feira, está lá em João, capítulo 6, verso 41 e 42. Jesus, o pão que desceu do céu, né? E a Bíblia vai nos dizer: murmuravam, pois, dele os judeus, porque dissera: eu sou o pão que desceu do céu. E diziam: não é este Jesus, o filho de José, cujo pai e mãe nós conhecemos? Como, pois, diz ele, desci do céu? Então eles estavam questionando o próprio mestre, né? E eles dizendo: como é que pode, pois, este dizer, desci do céu? Esse trecho nos mostra um momento crucial do ministério de Jesus. Ele havia acabado de fazer uma declaração poderosa, né? Eu sou o pão que desceu do céu. Mas ao invés de celebrarem ou compreenderem, os judeus começaram a murmurar. E eles ficaram incomodados, escandalizados. Mas por quê? Porque estavam tentando entender Jesus apenas pela ótica, apenas pela visão humana. E eles diziam: mas nós o conhecemos, sabemos quem é o seu pai, quem é a sua mãe, como ele pode dizer que veio do céu? Ou seja, a familiaridade com o Jesus humano os impediu de enxergar o Cristo celestial, de enxergar Jesus na sua essência. E isso nos traz uma reflexão muito atual. Quantas vezes nós deixamos de reconhecer o que Deus está fazendo porque nós estamos presos às velhas referências, a um olhar natural. Jesus não estava falando apenas de sua origem geográfica, mas de sua essência, de sua missão divina. Ele não veio apenas como um homem bom, não, como um mestre, como um profeta, não. Ele veio como o pão vivo, aquele que desce do céu para dar vida ao mundo, para dar vida àquele que estava morto. Sim, eu e você, que estávamos mortos pelo pecado. Jesus veio para nos dar vida, o alimento espiritual. Assim como lá no deserto o maná era dado diariamente para alimentar o povo de Israel, agora Jesus se apresenta. Jesus se apresenta como o verdadeiro pão que não apenas sustenta, mas traz salvação agora. Mas para que esse pão tenha efeito em nossas vidas, é necessário ter fé, é necessário crer. E crer, nesse caso, significa ir além da aparência, além da lógica, além da familiaridade. Sim, nós temos que crer agora com o nosso coração, com a nossa alma, não naquilo que simplesmente vemos, mas naquilo que nós acreditamos e que nós, pelos olhos da fé, nós sabemos que vai acontecer. É olhar para Jesus não como um personagem histórico, não, mas como a resposta divina para a fome espiritual da humanidade. Muitos rejeitaram o pão porque não conheceram a fonte. E isso é um alerta para todos nós. Será que nós estamos reconhecendo Jesus como o verdadeiro pão que desceu do céu? Ou nós estamos murmurando? Ou nós estamos duvidando? Ou nós estamos resistindo? Então, ao nós iniciarmos
falarmos sobre essa aula, Jesus, o pão da vida. Nós somos aqui convidados a abrir o nosso coração e renovar a nossa fé. Jesus é muito mais do que nós conhecemos. Jesus é muito mais do que nós ouvimos. Jesus é tudo o que nós precisamos. E hoje, como naquela multidão, ele se apresenta dizendo, para mim e para você, ele diz, eu sou o pão que desceu do céu. E a pergunta que fica para mim e para você é: